Quando falando de dividendos, algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida em relação a qual é melhor ou qual paga mais, fundos imobiliários ou ações. E eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo o que vocês precisam saber desses dois investimentos e quais são melhores quando você está querendo dividendos. E antes de começar, galera, eu vim pedir para vocês para se inscreverem no canal, deixar o like também, que eu tô no objetivo de chegar a 1000 inscritos ainda esse ano e eu vou conseguir isso com a sua ajuda. Então se inscreve, deixa o like e se puder também compartilhe com um amigo seu que está entrando no mercado financeiro e quer entender mais sobre ações, sobre imobiliários e dividendos também. Esse vídeo aqui vai ser muito bom para você e para ele também, beleza? Fala galera, meu nome é Paulo Vitor Gricon, criador aqui do canal Jovens Investidores, e realmente tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida quando elas estão buscando as estratégias para enriquecer na bolsa de valores, elas encontram a estratégia dos dividendos, qual é melhor, se é melhor com ações, se é melhor com fundos imobiliários, uma mescla com os dois tipos de investimento, e eu vou falar para vocês a minha opinião e vou explicar alguns fatos para vocês também, falando algumas características de cada um dos investimentos e quais são melhores para esse cenário. Então vamos lá falar um pouco sobre algumas características de cada investimento. Quando você fala de dividendos, pelo menos na minha cabeça, eu sei que de muitos outros investidores também, quando você fala de dividendos, na minha cabeça vem fundos imobiliários. Por quê? Porque as principais características dos fundos imobiliários são basicamente duas. É a diversificação, porque em um fundo imobiliário você pode investir vários imóveis diferentes, e a segunda é os dividendos. Não vou falar que são todos aqui, mas sei lá, 90% deles pagam dividendos todos os meses. Porque essas empresas têm imóveis, eles alugam esses imóveis, os inquilinos pagam aluguel mensalmente, então eles pegam isso aqui mensalmente, tiram a fatia deles ali também, né, a porcentagem, e dividem entre seus cotistas, né, que são nós que temos as cotas. Então, a principal característica desse investimento aqui, sim, é os dividendos. E quando a gente fala de ações, a principal característica das ações é a valorização do ativo. É você comprar uma ação por R$10 e ela valer R$20 daqui a um tempo. Essa é a principal característica. Então, quando você olha o cenário assim, se você está procurando dividendos ou valorização, dividendos, geralmente os fundos imobiliários vão ser melhor. E quando você está buscando valorização, as ações vão ser melhores. Porque quando você olha os fundos imobiliários e vê a valorização deles, acontece sem a valorização, mas é muito menor quando as ações, porque ela tem uma volatilidade menor. E a volatilidade traz essa valorização. Mas isso não quer dizer que as ações não sejam uma boa opção para você que está procurando por dividendos. Porque se a gente comparar aqui dois ETFs, que é o IFIX, que é um ETF dos fundos imobiliários, e o DIVO11, que é o ETF das principais ações pagadoras de dividendos que tem na nossa bolsa de valores, se você faz a média ali dos dividendos pagos das ações e dos fundos imobiliários, das ações vão ser maiores, porque sim, tem muitas ações boas pagadoras de dividendos e que às vezes podem pagar dividendos maiores do que os fundos imobiliários. Então, quando você vai olhar esse cenário aqui, qual vai ser melhor? É como eu disse, os fundos imobiliários têm essa característica, mas às vezes tem uma ação ali que ela está num preço legal que pode te dar uma valorização e ainda vai te pagar bons dividendos. Mas espera lá, quando a gente analisa fundos imobiliários e ações, a gente tem algumas coisas muito importantes para falar sobre dividendos, coisas que você não pode deixar de olhar quando você está pensando sobre dividendos. E a primeira característica é a solidez desses dividendos. Não adianta nada você pegar um fundo imobiliário que paga um dividendo astronômico, só que isso aqui não é sólido, isso aqui não acontece sempre. Aconteceu somente uma vez e provavelmente não vai continuar acontecendo. Então o que você deve olhar nos fundos imobiliários? Você deve olhar fundos imobiliários que tenham no mínimo mais de 2 ativos. Fujam de fundos imobiliários que sejam monoativos, que tenham só um ativo. Isso aqui é muito perigoso, porque se essa empresa aqui, que aluga esse prédio, por exemplo, sair, ele simplesmente não vai pagar mais nada de dividendo, porque a única fonte de renda que ele tem não está dando mais dinheiro. E também fuja de fundos imobiliários que às vezes tem mais de um ativo, mas tem somente um inquilino. Vamos supor que tem um fundo imobiliário aqui de lajes comparativas que tem 3 prédios e esses 3 prédios são alugados para a mesma empresa. Não é mais um fundo imobiliário que é monoativo, mas ele é monoinquilino. Apesar de ele ter 3 prédios, ele tem somente uma empresa que aluga esses 3 prédios. Se acontecer algo com a empresa, por exemplo, a empresa quebrar, entrar em recuperação judicial e ele não conseguir pagar os aluguéis,
os 3 ativos que essa empresa, que esse fundo imobiliário tem, não vão receber os seus aluguéis e você não vai receber os seus dividendos. Agora, quando a gente fala de ações, são características diferentes. Empresas que são boas pagadoras de dividendos são empresas grandes, empresas sólidas, empresas que geralmente são líderes de mercado. Então você vê setores como o setor bancário, o setor elétrico pagando muitos dividendos, porque essas empresas são empresas muito sólidas, setores perenes e geralmente já são empresas muito robustas. Vou dar um exemplo aqui da Taesa. A Taesa é uma empresa que paga muitos dividendos porque ela está num subsetor ali do setor elétrico que é muito difícil de você crescer, que é o segmento de transmissão de energia. Você consegue transmitir quase sempre o mesmo tanto de energia, então você tendo ali uma previsibilidade de quanto você vai receber. E as novas linhas de transmissões a serem criadas são coisas que demoram, sei lá, 3, 4, 5 anos. Depende de licitações, leilão, a empresa conseguiu o leilão, conseguir comprar aquela linha. Então é mais complexo dela conseguir aumentar e é muito difícil também dela cair. E são contratos muito longos. Então, empresas desse setor aqui, e principalmente desse segmento de transmissão, têm essa característica de pagar grandes dividendos, porque ela tem uma previsibilidade, ela não tem custos tão altos, ela já sabe mais ou menos quanto ela vai ganhar ali e quase sempre fica na mesma média. Então sim, ela não tem muito com o que gastar, então ela distribui isso aos seus investidores. Agora, empresa que não tem lucro e fica pagando altos dividendos, isso aqui é muito perigoso, porque em um momento isso aqui não vai ser mais sustentável. Porque para a empresa pagar bons dividendos, ela tem que ter bons lucros. Os dividendos vão vir dos lucros. Então a empresa precisa ser muito sólida. Outras empresas de outros setores sólidas. O Itaú não paga grandes dividendos, mas o Itaú é uma característica bem interessante dele, é que ele paga dividendos todos os meses. Vai ser uma quantidade ali pequena, mas é todo mês. Então às vezes pode ser muito interessante para você que está começando. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento. Não é só porque ele paga dividendos todos os meses, que é uma empresa sólida, que ela é uma empresa boa e vai entrar na sua carteira e vai ser bom para você ter ela na sua carteira. Você precisa entender que cada carteira é cada carteira. Você deve entender quais são os seus pensamentos, você deve entender por que esse ativo aqui pode ser bom ou não para você. A partir desse momento, a partir que você vai lá e faça a sua análise, você entendeu o que é bom, aí você pode comprar. Ou se você entendeu que não é bom, aí você não compra também. Mas é isso, galera. Eu quero saber de vocês. O que você tem mais em carteira? Ações ou fundos imobiliários? E por que você tem mais ações e por que você tem mais fundos imobiliários? Eu tenho mais ações na minha carteira porque eu estou buscando mais uma rentabilidade do que os dividendos. Mas eu tenho uma grande parte também em fundos imobiliários que é buscando sim os dividendos. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal também. Deus abençoe vocês, bons investimentos e tchau!